Uma das coisas mais importantes que existe em uma família é o amor, o perdão, o respeito, o compromisso. Pois é, quero convidar você a estudar comigo nesse trimestre e nessa primeira lição que fala sobre o tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Os homens no Antigo Testamento, eles tinham que ter uma aproximação de Deus. E eles precisavam, na verdade, ter essa aproximação no tabernáculo. Era o lugar, a casa, o ambiente que eles tinham que se aproximar de Deus. Porém, diante de Deus, havia os seus critérios, havia as suas regras, havia as suas normas. Não era de qualquer jeito que se aproximava de Deus. Deus tinha as suas formas, Deus tinha, na verdade, as suas estabelecidas regras para os homens se aproximarem. Por isso que eu convido você, vem aqui entender o que Deus tinha a falar para os homens. Um abraço. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui com você. E eu desde já lhe convido a compartilhar este vídeo, a compartilhar esta mensagem. E também que você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho para a obra de Deus. E outra coisa também muito importante, não esquece de compartilhar. Não esquece, na verdade, de colocar isso nos grupos da sua igreja e nos ajudando a levar esta mensagem. É importante também salientar para você que durante esse trimestre estaremos estudando sobre o tabernáculo. E é importante que nessa primeira lição, o tema dessa primeira lição é tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Queridos, ela está fenomenalmente enriquecida de sombras, tipos e mistérios. Algo que vamos aprender muito aqui. Também quero ler com você o texto áureo, o texto de ouro desta lição. E o texto de ouro desta lição diz: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Êxodo capítulo 25, versículo 8. A verdade prática desta lição, ela diz assim: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Esta lição, ela tem um objetivo geral. O objetivo geral desta lição, ela diz assim: enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo. Também, e ela é subdividida em 3 pontos. Primeiro, devemos o que você tem que fazer para apresentar para os seus alunos? Primeiro, apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Segundo, o que vale ressaltar é que você precisa mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E terceiro, mostrar também que pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Sabe, queridos, esta lição, ela tem como primeiro tópico. Primeiro tópico diz: a parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo, baseado em Êxodo, capítulo de número 25, versículos de 1 a 7. Ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala: por que construir um tabernáculo no deserto? O segundo ponto diz a materialização da obra de Deus. O terceiro
O terceiro fala 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo capítulo 25, versículo 2. Primeiro, queridos, o que vale ressaltar nesta lição é que o propósito de Deus foi a aproximação dele com o homem. Sempre Deus quis estar perto do homem. Esse era o interesse íntimo de Deus, de reconciliar-se com o homem. Agora, o que vale ressaltar é que isso aconteceu, e isso também acontecia desde a época do Éden. Deus sempre procurava se aproximar daquela família, daquele casal, para criar um elo de comunicação, de relacionamento, de intimidade e de aproximação. Também é interessante também que, olhando para a história de oportunidades que Deus deu para a humanidade, em todas as dispensações, Deus sempre criava oportunidades para os homens se aproximarem do Criador. Nunca Deus desistiu da humanidade, sempre a humanidade que desiste dele. Um outro fator também é que Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Como é dito aqui, por que construir um tabernáculo no deserto? Primeiro, o povo tinha saído do Egito. O povo estava vivendo em momentos de dificuldades tamanhas. E Deus deu a Moisés a revelação, deu a ele o entendimento, deu a ele a planta e deu para ele, na verdade, a realidade e a possibilidade de construir um tabernáculo que fosse um santuário. E, na verdade, esta palavra, casa sagrada, santuário e tabernáculo, muito utilizado nas escrituras sagradas. Também é importante quando diz assim, a materialização da obra de Deus no segundo subtópico, se refere ao seguinte: primeiro, vamos fazer uma avaliação. A obra de Deus, ela precisa de pessoas. A obra de Deus precisa de fé, precisa de amor, de pessoas de coragem para fazê-la. Precisa, na verdade, de pessoas dedicadas. Porém, a obra de Deus, ela precisa também de dinheiro. Dinheiro na obra de Deus, ela é fundamental. É importante ter fé, ter coragem, ter pessoas, sim, é importante. Mas a materialização da obra de Deus, ela acontece com o espírito voluntário de pessoas que querem, na verdade, fazer, se doar. E isso acontece por meio dos seus filhos. É por isso que a Bíblia fala de dízimos e ofertas. E observando que os dízimos e as ofertas não eram para os sacerdotes viverem uma vida de luxo. Não eram para o sacerdote viverem uma vida de vaidade financeira. Pelo contrário, eram para mantimento da casa de Deus, da obra de Deus e da vida deles. Também, no terceiro subtópico, fala 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Aquela pessoa que oferta, que leva, uma coisa é o dízimo, outra coisa muito diferente é a oferta. Alguém pode até questionar que o dízimo não é tão falado no Novo Testamento. Porém, não existe, na verdade, argumentação para falar contra a oferta. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, também o dízimo é falado. Mas, porém, a oferta, tanto no Novo quanto no Antigo, ela é muito mais propalada, muito mais, na verdade, divulgada. O que vale ressaltar, conforme aqui Êxodo capítulo de número 35, versículo de número 29, ela dá uma
ênfase sobre a realidade das verdades do ofertante, ou seja, quais são as características que um ofertante precisa ter. Primeiro, espírito voluntário. Essa pessoa que entrega a sua oferta, ela precisa entender quem é que move o coração dela é Deus. É por isso que a Bíblia diz que cada um contribua de acordo com o que está proposto no seu coração. É importante também viabilizar aqui nesta fala é que Deus não precisa do teu dinheiro. Mas é algo importante que nós devemos entender, é que tudo que Deus nos pede é porque Ele nos deu. E ninguém pode chegar, como é dito, por exemplo, a letra da estrofe de hinos, como é dito assim, posso, tendo as mãos vazias com Jesus, me entregar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É importante que a obra de Deus, para crescer, precisa ter os investidores, os mantenedores, os ofertantes, os dizimistas. Mas toda essa contribuição, ela não é feita pela apelação psicológica. Ela não é feita como é feito por muitos propaladores e pregadores da teologia da prosperidade. Pelo contrário, ela é feita pela a palavra e pelo ponto de vista da voluntariedade de cada um. Queridos, outro fator também que vale ressaltar aqui é que Deus não deve nada a ninguém. Quando você ofertar, a Bíblia diz assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Quando você oferta, você está, na verdade, investindo na obra de Deus. E quem investe na obra de Deus tem retorno. Então, tudo isto aqui que foi, na verdade, falado para manter ou construir o tabernáculo, tinha, na verdade, um grande sentido para nós hoje, a igreja, né? Hoje, a igreja. E o que vale ressaltar é que a Bíblia fala que os homens acreditavam tanto, conforme está escrito aqui, em Êxodo capítulo 36, versículo 5, como é dito assim, disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36, versículo 5. Sabe o que isso quer dizer? É que o povo acreditava na oferta e no ato de ofertar. Eles sabiam que Deus poderia lhes abençoar, muito mais além do que eles estavam se propondo a doar. Queridos, também prosseguindo aqui, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, ele fala, o tabernáculo foi um projeto de Deus, Êxodo capítulo 25, versículo de 8 a 9. Aí, o que é interessante falar aqui é que este texto, esse tópico, segundo tópico, ele é apresentado em 3 subtópicos. O primeiro, Deus arquitetou o tabernáculo, né? O segundo fala sobre o tabernáculo foi um projeto de Deus. E o terceiro, o plano térreo do tabernáculo. Aqui, fazendo uma avaliação do primeiro subtópico, o que eu posso dizer é que Moisés, ele trouxe ou recebeu um protótipo de Deus. Um protótipo de Deus quando se refere a essa questão do tabernáculo. Na história daquela época, ninguém tinha alguma coisa parecida. Nenhum dos deuses tinha algo parecido. Nenhuma das religiões tinha algo parecido. Mas foi uma ideia que Deus teve ali e passou ali como uma
plataforma para criar, na verdade, apontando para sombras, tipos e mistérios, mostrando para o futuro, olhando para a igreja que ia vir, como a Bíblia fala, que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, na mente de Deus já estava tudo escrito que ia acontecer. Também, no segundo subtópico, o que podemos falar aqui é que Moisés, ele era um líder. E na sua liderança, ele tinha, na verdade, o projeto, a construção, a responsabilidade, o tabernáculo ali. Era algo do tipo completamente singular, completamente ímpar para o seu tempo e para a sua época. E o outro fator também é que o tabernáculo ele foi um projeto de Deus para trazer uma série de características para o povo. Entre essas características, entender que o povo tinha que estar em aproximação de Yahvé. O povo não queria falar com Deus no monte, tanto é que ele chegou a dizer: fale você, Moisés, conosco, mas não o Senhor. Então, o que percebe-se é que o próprio Deus criou, na verdade, o tabernáculo com todas as características que existem para trazer uma plataforma de santidade, respeito, compromisso, responsabilidade, de nova aliança, perdão de pecados, de uma vida transformada e uma vida renovada. Um outro fator também que podemos observar é quando se refere ao terceiro subtópico, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo, ele tinha várias características. Primeiro falava do pátio, depois tinha a característica do altar do holocausto, depois tinha a pia de bronze. Isso são os utensílios e os móveis do tabernáculo. Depois tinha a tenda do testemunho. Depois tinha também o lugar santo, no lugar santo. E também tinha o lugar santíssimo, que era chamado também o Santo dos Santos. Mas algo me chama a atenção aqui quando se refere à numerologia bíblica. Primeiro, o tabernáculo ele era dividido em 3: pátio, santo lugar e santo dos santos. 3. Queridos, olhando a numerologia bíblica, o 3 é repetitivo. Porém, eu pontuei aqui algumas coisas para refletirmos junto. Quando refletirmos junto, nós somos corpo, alma e espírito. Ok? Nós cremos e acreditamos na Trindade. Olha só o 3 de novo. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E esse templo de Deus, ele é corpo, alma e espírito. Olha o 3 de novo. É interessante que, aliás, o templo de Deus, melhor falando, que é o corpo, ele é cabeça, tronco e membro, que também é corpo, alma e espírito. Observando também que nós temos outra característica, que são as virtudes ou as maiores virtudes da vida cristã, é a esperança, a fé e o amor.
Então o 3, ele está permanente. É por isso que o tabernáculo, ele aponta para a igreja. Ele mostra, na verdade, todas as características que envolve a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Também vamos prosseguindo. No terceiro tópico, observe que a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Também, o primeiro subtópico fala a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O segundo subtópico diz: a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Queridos, o que é importante salientar, primeiro, quando se refere a isso, o tabernáculo, você vai aprender muito mais, mas porém, fala de tipologia que aponta para Cristo. Fala de sombras ou sombras daquilo que os profetas falaram, daquilo que está inserido nos móveis, daquilo que os sacerdotes usavam como ofício para oficializar no tabernáculo. E também havia os mistérios. É interessante que ela aponta para o projeto de salvação e de resgate de Deus para com o homem. Mostra o Calvário, mostra a morte de um cordeiro imolado, puro, separado, e mostra também todo o processo da Shekinah de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, da ressurreição. Isto aqui que é apresentado como olhando para essa relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, aponta Jesus como o sumo sacerdote da igreja. Aponta também que é o grande sumo sacerdote da igreja. Também aponta para o tabernáculo, no sentido que o que Deus queria era aproximação, relacionamento, convivência, família. Era o que Deus queria, é o sentimento de Deus para com o homem. Sentimento de um pai que está sempre, ou de uma família que está sempre procurando estar reunida. E também, quando olhamos para os levitas, os sacerdotes, os oficiantes ali e trabalhadores do templo, do tabernáculo, percebemos literalmente no tabernáculo que ali tinha pessoas envolvidas e comprometidas. É bom salientar que no cristianismo é muito fácil estar envolvido, mas comprometido nem todo mundo está. Também, olhando para a igreja, vemos o tabernáculo, o nosso templo, ali como um lugar de reunião. Porém, a igreja, o corpo espiritual aqui na terra, com as características ímpares e singulares de cada membro, mostra e aponta, na verdade, cada pessoa. E todos eles fazem parte de um corpo com seus membros e que representa a igreja de Cristo. Aí também observa-se algo importante e interessante, que todo esse protótipo, a igreja de Cristo, é o tabernáculo de Deus na terra.
é, na verdade, a manifestação de Deus na terra. É na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas que o mundo vê a manifestação de Deus na terra. Agora, o que é igreja e o que não é igreja? O que não é igreja, melhor falando, o que não é igreja, por exemplo, igreja não é um tribunal, onde existe juízes, promotores, advogados de defesa ou de acusação. Não. Só existe um advogado. E a Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vós pecais, lembrai-vos que perante o Pai tem um advogado, Jesus Cristo o justo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O que vale ressaltar é que a igreja, ela tem que ser olhada como um hospital espiritual, como uma cidade de refúgio, como, na verdade, um lugar para curas do corpo, da alma e do espírito. Isso sim é o tabernáculo de Deus na terra em forma de igreja. É por isso que aqui, para fechar e finalizar, essa lição veio para fazer uma tipologia, na verdade, do que é a igreja e do que representa a igreja. No Antigo Testamento, no tabernáculo, a pessoa levava o seu sacrifício e ela tinha, na verdade, o apreço, o êxito, a aceitação, se ele estivesse cumprindo todas as características e os critérios daquele sacrifício. O maior sacrifício já foi feito, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nossas vidas. Isso, na verdade, basta. É por isso que nós vivemos hoje no tempo da dispensação da graça, na era do Espírito Santo, onde a oportunidade de Deus está aberta para todos aqueles que nele crêem. É por isso que eu convido você em nome do Senhor Jesus, a você fazer parte desse projeto e entender o que é igreja. Dê abrigo como uma cidade de refúgio. Faça com que esse tabernáculo seja um tabernáculo de pessoas que amam, perdoam, compreendem e, acima de tudo, estão perto daqueles que amam a Deus e amam a sua palavra. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu aqui quero convidar você, não esqueça, viu, de se inscrever no nosso canal. Preciso muito de você. Me ajude. Em nome de Jesus, um forte abraço e eu aguardo você na próxima lição.